Signo de Libra, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Esta leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra. Não ressoar com todo mundo, pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. A leitura do signo de vocês, junto com o complementar oposto, que é Áries, vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas. Se você é novo por aqui, te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, de incentivo, eu peço que deixe seu like, que comente, que compartilhe, distribua para mais pessoas, certo? Se você tiver dúvidas de como saber qual é o seu signo lunar, o seu ascendente, a sua Vênus ou o seu signo forte, deixa nos comentários aqui que eu te ajudo a fazer o seu mapa. Também trabalho com astrologia, apometria, constelação e neurociência. Fundo do deck, que é o que resume a leitura para o signo de Libra, a gente tem 8 de copas. O 8 de copas é aquele momento assim de deixar o que está pesando, o que é pesado, o que não serve mais no passado. E não é só isso, deixar no passado e descer as escadarias, ou seja, mergulhar no seu inconsciente, para que você trabalhe essas dores que até então ficavam te incomodando. Então é um convite a um mergulho no inconsciente para entender algumas dores. Eu vou colocar aqui o símbolo do mergulho ao inconsciente, para a gente entender essas dores. Que emoções são essas? O fundo deck é o resumo da leitura, a gente volta a falar dessa carta no decorrer da leitura, certo? Falei? Aqui tem uma bandeja com água e eu faço constelação junto com o tarô. Não lembro se eu falei, mas enfim. Dados astrológicos para o signo de Libra. Casa 12. Casa 12 é a casa do inconsciente. Olha que coisa interessante. Se você quiser saber sobre o seu mapa, me manda um oi. Signo de Júpiter e energia de Aquário. Bom, a energia de Aquário... Caramba! Achei. Falei, ué, cadê o Aquário? Tá aqui. A energia do Aquário é a energia que está influenciando ou que tem relação com Libra neste momento. É a energia do social, do coletivo. Ele aqui tem o aguadeiro. O que é o aguadeiro? Aquele que derrama para a sociedade, para o coletivo, para as pessoas. Então tem essa energia aqui neste momento, porque o Libra é muito parceria, assim, né? A dois. Quando é algo coletivo, maior, para a sociedade, talvez haja aí uma dificuldade para algumas pessoas. Eu vou colocar o coletivo aqui. Casa 12 é o inconsciente, também fala de ancestralidade. Eu vou colocar Netuno. O Netuno representa o inconsciente coletivo ancestral. E Urano representa o inconsciente coletivo pessoal. Sabe, o fundo do poço tem um porão? É Urano. Urano traz as dores mais profundas, ou guarda as dores mais profundas. Aquelas que são muito difíceis de acessar em terapias. Então, terapias muito profundas que acessam isso. A energia de Júpiter é uma energia ligada à expansão. É o maior planeta do sistema solar. E também é muito ligado à espiritualidade. Ao invés de colocar o planeta, eu vou colocar um símbolo da espiritualidade, a chama trina. Para a gente entender se é isso. Me deu um aperto no peito isso. Vamos entender. Daqui a pouquinho a gente volta. Casa 12. Daqui a pouco a gente volta a olhar para esses dados astrológicos e entender melhor. Entender o movimento da bandeja, os dados e o tarô. Eu trabalho com leituras terapêuticas, tá?
Não são leituras de adivinhação. Por que que eu não faço adivinhação? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E existem diversas possibilidades. E conforme as nossas atitudes, algumas possibilidades se abrem, outras não. Por isso que não ressoa com todo mundo. Porque cada um está num estágio evolutivo. Cada um tem uma atitude frente à vida. Tem gente que se paralisa, tem gente que enfrenta, enfim, depende, né? Energia do Libriano neste momento, por favor, uma carta, energia, ó. Rainha de Paus. A Rainha de Paus é uma rainha de vitória, é uma rainha de ação, e ela também tem a sutileza de agir assim não é pelas beiradas. Na mitologia, ela é Penélope. Ela governa com delicadeza, com sutileza. Não sei se dá para ver na carta aqui, o que segura uma leoa é uma corrente de pedras preciosas. Enquanto o marido dela é o símbolo da fidelidade também. Enquanto o marido dela foi para a guerra lá em Troia, ela governou o povoado ali, manteve tudo vivo. Tá vendo? Tem um verde. Apesar de estar um pouquinho amarelinho, não tão verde, porque era uma dificuldade, estava em guerra. Mas ela manteve todo mundo vivo, todo mundo em pé, é o símbolo da fidelidade. Ela não sabia se o marido ia voltar, se não ia, se estava vivo, se não estava. A guerra de Troia durou 10 anos. Então ela colocou tudo ali, manteve todo mundo ali com uma sabedoria e manteve os recursos. Então, qual é o inconsciente do libriano? Ele consegue manter os recursos, as pessoas, sabe? Manter essa sociedade, o aguadeiro, fornecer para o outro, se preocupar com o outro, que é uma característica do signo de Aquário. Manter todo mundo vivo, manter os recursos, com amorosidade, com fidelidade ao que propõe. É a energia do momento. Vamos lá. Energia do bloqueio. Energia do bloqueio para o signo de Libra, por favor, uma carta. Uma carta, não tudo isso, não vou aceitar, muito. Energia do bloqueio, por favor. Já entendi, já me veio uma outra forma de tirar o tarô, eu tô teimando, né? A minha espiritualidade tá mostrando e eu tô aqui, não, vamos fazer da outra forma. Energia do bloqueio, Pagem de Espadas. Ou seja, novas ideias, novos propósitos, novos pensamentos, novas situações. Apesar dos momentos difíceis, tá vendo que os picos nevados ficam lá embaixo? São momentos difíceis. As nuvens não estão tão claras, confusão mental, mas existem ideias. E essas ideias estão bloqueadas. Eu pedi energia do bloqueio. Por que isso está bloqueado? Vamos ver se a gente consegue clarificar. Clarificar com o baralho cigano. Clarificando, por favor, a energia do bloqueio para o signo de Libra. O que está bloqueando? Acessar as dores do inconsciente. O governo dessa rainha de paus, a energia da rainha de paus do signo de Libra. Porque o Pagem de Espadas está no bloqueio, por favor. Clarificando essa carta. Alguma aliança. Às vezes a pessoa tem uma ideia e ela fez alguma aliança. Essa aqui é uma carta de fogo também, uma carta de ação. A pessoa fez alguma aliança, pode ser uma aliança de casamento, de namoro, pode ser uma aliança de trabalho, de sociedade, de amizade. E essa aliança com essa pessoa, ou com esse projeto, ou com essa empresa, impede novas ideias e impede com que você mantenha a sua força da rainha de fogo, né? Da rainha de paus, da rainha de ação. Vamos continuar aqui para a gente entender esse bloqueio aqui. Uma carta, por favor, para o objetivo. O objetivo, o 6 de paus. O que é o 6 de paus? É a vitória, né? Tá vendo que tá aqui com o cordeiro dourado? Esse é o objetivo. O reconhecimento, aliás, é o reconhecimento público. É a sua vitória, é um reconhecimento público. O objetivo é este.
mas tem alguma aliança aí, libriano, que impede que você tenha esse reconhecimento, que você chegue ao seu propósito, ao seu objetivo. Eu vou colocar o nó do norte, que é o propósito de vida, propósito de trabalho. Ai, às vezes é uma aliança espiritual, né? Porque aqui saiu Júpiter. Vamos ver. Algumas vezes são ciclos em aberto, sabe? Nó do sul. Nó do sul são ciclos em aberto, coisas que a gente não concluiu, que ficou lá uma aliança com alguém, uma conversa, um acordo, e aí não consegue, não, mas eu prometi para fulano que eu ia fazer isso, e aí não consegue agir, não consegue andar, não consegue fluir. Pode ser. Vamos deixar essa aliança aqui em destaque para a gente entender melhor. Uma carta, por favor, para o inconsciente. O inconsciente de Libra sai a roda da fortuna. Olha só. A roda da fortuna, ou seja, a roda do destino, tá vendo que tem 3 mulheres ali? Elas estão tecendo essa roda. São as moiras. As moiras são as deusas, as divindades, né, na mitologia grega, do destino. Então, conforme as nossas ações, ó, a roda do destino aqui, ó. Conforme as nossas ações, nossa vida tá lá no auge ou tá tudo dando errado, lá para baixo. Tem um outro representante menor aqui da roda do destino. Fortuna não tem nada a ver com dinheiro não, tá? Fortuna era o sobrenome da pessoa que lá no tarô de Marsella deu origem a essa carta, enfim. Não... Então, conforme as nossas ações, a gente fica lá embaixo, nas dores, ou a nossa vida anda, as coisas circulam. Normalmente, quando sai essa carta, a gente tem movimentos rápidos, mas movimentos, às vezes, inesperados, tá? Energia, por favor, para o passado consciente, que o libriano tem consciência. 5 de copas. 5 de copas é traição. É um arrependimento. Tá vendo aqui Eros e Psique no casamento deles, as copas derramadas? E a Psique se arrepende porque ela iluminou o rosto de Eros, que é o Cupido. E ele, como sendo um deus, não podia que uma humana visse o rosto dele na mitologia e tal. E é um arrependimento porque ele vai embora, né? Então tem uma traição aí. Pode ser uma traição amorosa. Vou colocar aqui. Meio tortinho. Pode ser um outro tipo de traição. Aqui. Ó. Tá vendo que tem uma cobra no pescoço aqui? O braço da pessoa. Amigo, muito amigo. Tem 2 tipos de traição aí. Ambas são traições. E tem arrependimento. Vamos entender se é uma traição de negócio, de amizade, se é uma traição afetiva. Tinha uma aliança e foi traído. Ou o libriano traiu, porque a leitura pode estar espelhada, né? Adapte a sua realidade, porque é uma leitura coletiva. Mas é algo em aberto, ou seja, alguma coisa que não foi concluída, ou às vezes assim, não teve uma conversa com a pessoa, não finalizou aquele relacionamento, ou ficou um mal entendido e não foi conversado. Uma traição impede que você siga o seu propósito. Ciclo em aberto. E é algo que você precisa cumprir perante ao coletivo. Resultado esperado. Uma carta, por favor, para o resultado esperado. Uau, Rei de Paus. Que é o toque de Midas. Toque de Midas não, desculpa. Que é a ação. Esse é o resultado. Só que esse rei, olha que interessante. O Rei de Paus, ele também é um rei de fogo. Fogo pode ser um fogo no sentido sexual. Repara que a roupa dele é vermelha. E tem uma coisa desse rei aqui que é muito ligada ao ego dele, né? Então, na mitologia grega,
apesar de manter o reino deles verde, mas tem umas ervas daninhas aqui, ó, se dá pra ver. Não é aquela coisa, né? Porque ele tá muito voltado à libido dele, ao ego dele. Então, assim, ele vai lá no, sei lá em que lugar, lá na Grécia, na época da mitologia, para matar o Minotauro. Para que todo mundo visse que o rei de Paus matou o Minotauro. Como ele é forte, como ele é guerreiro, como ele é isso. É uma coisa muito de ego inflado, sabe? Uma coisa muito de... Eu vou colocar leão. Não é o signo de leão, é o ego, tá bom? O brilho, nossa, como eu sou maravilhoso. Então, essa traição pode ser de libriano, pode ser algo que o libriano precise trabalhar dentro dele, porque tem essa coisa assim de como eu sou gostoso, maravilhoso, né? Tem, vamos falar a verdade, como desafio para o libriano poder trabalhar essa situação. Uma carta, por favor, para o inconsciente. Eu não quero que eu vi a carta, não quero influenciar. Peraí. Caiu. Inconsciente do signo de Libra. Saiu o 6 de ouros. O 6 de ouros é uma troca. É como se fosse pedir um auxílio para que você conseguisse agir, tá? Perante a sociedade. Essa carta conversa muito com essa. É como se fosse pedir ajuda, olha aqui, a espiritualidade. Pedir umas moedas para que você cumprisse o seu propósito. Pode ser o contrário, pode ser que alguém pediu para você uma ajuda para que pudesse cumprir uma aliança aqui, ó, e não foi cumprida, houve traição. Por isso que fala da necessidade de mergulhar no inconsciente e trabalhar essa questão ligada ao ego. Olha lá, a traição impedindo, tá em aberto, essa traição ficou marcada no seu inconsciente e você não consegue cumprir o seu propósito. Eu pedi uma carta aqui para influências externas. Influências externas saiu 8 de paus e o 5 de ouros. O 8 de paus é assim, tem uma ação, mas é uma ação no meio da turbulência. Porém, já tem uns golfinhos ali, já tem uma alegria, já não tá assim tão penoso. É penoso, é difícil, é trabalhoso, você tá trabalhando muito, mas já tem uma luz no fim do túnel, já tem uns golfinhos ali da alegria, digamos assim. O céu tá claro, sabe? Já não tem mais tanta confusão. Mas parece que saiu de um 5 de ouros. O que é o 5 de ouros? É uma humilhação. Aqui é a carta da humilhação. Sabe? Saindo pela porta dos fundos do castelo, à noite, com uma roupa rasgada. É humilhação pura. A humilhação pode ser essa traição. Onde você trabalhou, ou a outra pessoa trabalhou, e houve uma traição ali. Pode ser uma traição de negócios. Olha como vai mexendo a bandeja conforme a gente vai tirando as cartas e vai trazendo as informações para o campo morfogenético aqui. E como saiu Júpiter, apesar de ter colocado a energia da espiritualidade, que é... Júpiter é Zeus na mitologia, é o deus do Olimpo, né? Só que ele também é o maior planeta do sistema solar. Onde ele tá, ele expande. Se tiver coisa ruim, ele vai escancarar. Este ano, 2025, é o ano de Júpiter. Então, a gente está vendo aí tantos escândalos na política, na economia, enfim, no planeta, guerra. As pessoas estão colocando para fora quem elas são. Medos e temores do Libriano, por favor. O próprio medo, pedir medos e temores, tá apavorado. Olha aqui, ó. Agora, é mental esse medo, tá? Vamos clarificar essa carta? O porquê deste medo? Por que o Libriano está com este medo? Medo da descoberta da traição, medo que a pessoa traia de novo. Ó, traição colada no seu propósito. Clarificando o 9 de espadas, por favor. Já pularam 3 cartas aqui. Ai, ai. Esse medo é mental, é a sua mente. Lembrando que a mente mente, tá? Você fica ali naquela... Libra é um signo muito mental mesmo, né? É um signo de ar. Então fica lá naquela conjecturas, ruminação mental, como a gente diz na psicanálise.
E aí vem a torre. A torre, nesse oráculo representado pelo relâmpago, significa que estruturas que foram construídas em bases que não são sólidas vão ruir, tá? Então vamos evitar essa torre, vamos tentar evitar essa torre. E sai a carta do momento a momento, vamos com calma, clarificando a torre, a carta do relâmpago. Tem segredos. Ó, é traição mesmo, gente. Segredos. Pode falar de documentos. Guarde segredo das suas coisas. Tem muita traição aí, gente. As duas traições aqui no seu propósito. Tá vendo? Resultado esperado. Resultado esperado para o signo de Libra. 9 de paus. 10 de paus. O 10 de paus, assim, tudo 10 é uma carta assim, no limite, não aguento mais, chegou ao final, mas é um lado bom, porque aí você, assim, a partir daqui, você não vai queimar nessa fogueira, você vai empurrar essa madeira, vai pegar o seu cordeiro dourado, vai limpar, lamber as feridas da humilhação, né? Lembra que saiu aqui os 5 de ouros? Lamber as feridas, pegar o seu barco que tá ali na terra, botar na água e recomeçar. É uma carta difícil, porque assim, mas é uma carta de fechamento de ciclo. Talvez não seja espiritualidade. Talvez seja algo que vem público, porque Júpiter é aquela coisa assim, que expande, tá? Também tá ligado à espiritualidade, porque é um planeta ligado ao signo de Sagitário, que é um signo espiritualizado. Vamos trazer uma runa. As runas têm significados psicológicos muito profundos. Eu acho uma pena que Jung não tenha conhecido as runas, porque elas clarificam as coisas assim de uma forma maravilhosa. Dão um resumo, né? Clarificando, por favor, uma runa para o signo de Libra. Toda quarta-feira, a 1h, eu faço uma live. Nesta quarta, especificamente, a gente vai conversar sobre Vênus retrógrado. Vênus, ele fala do amor. Então, movimentos de rejeição, abandono na infância ou de ancestrais pode trazer uma marca em Vênus, no seu mapa de nascimento, dificultando a forma com que você se relaciona. A gente vai conversar sobre isso. Vênus retrógrado, quarta-feira às 13h, super bem-vindos. Gente, me conta se está fazendo sentido aqui a leitura. E a runa que saiu é Teiuás. Teiuás. Só um minuto, porque não está em ordem alfabética. Teiuás, energia. Esta runa é a luta do seu interior. Olha lá. Mergulho no interior, no seu eu, na sua essência. Em busca de crescimento pessoal. Por isso, Teiuás é a runa da construção da personalidade. Eu vou colocar aqui Vesta, que é um asteroide que representa o eu superior, a essência. Tá? Vou colocar o seu Sol também, porque o Sol, além de representar o Pai, na astrologia, representa a personalidade principal. A gente tem várias personalidades, subpersonalidades, personalidades múltiplas, mas aí é um trabalho com apometria. A Vesta, ela representa o eu superior, a conexão da alma, sabe? O altarzinho que a gente tem dentro da gente. Então, aqui é um trabalho de reconstrução da sua personalidade. Então, ó, saiu humilhado, mas assim, nós vamos levantar, vou sair dessa situação, vou pegar o meu carneiro dourado aqui, que é o meu reconhecimento, o meu mérito, o meu esforço, e vou sair dessa situação e vou dar a volta por cima. Tá? Não importa a sociedade, não importa o que estão falando, eu não sou essa traição, se me traíram. Traição está muito ligada a narcisismo, né, algumas vezes, enfim, aí a gente talvez teria que trabalhar algum padrão ancestral, algum padrão de formação da personalidade na infância, mas aí é particular. Cada um vai, como se diz,
ter uma formação dessa dor. Por que eu estou atraindo uma pessoa que me trai? Por que será que eu fui traído na minha infância pelos meus pais, pela minha família? Traído no sentido assim, eu não recebi o amor que eu merecia, que eu precisava. Eu precisei me esforçar muito para ser visto, para ser aceito. Eu aprendi a me calar para receber amor. Então, quais são os padrões? Eu vou colocar aqui a representação da infância. Porque para algumas pessoas pode ser um padrão de infância, para outros pode ser um padrão ancestral, enfim. Para outros pode ser uma ferida de alma aqui, ó, Kiron, que é um padrão que se repete a diversas personalidades que precisam ser trabalhadas. Para cada um tem uma origem. Então, Teiwaz é a runa da construção da personalidade, da busca pela sabedoria interior, rumo ao controle dos obstáculos criados por você mesmo. Então, às vezes, a tentativa de agradar o outro. Ah, mas por que eu desenvolvi isso? Um padrão da infância, por exemplo, né? Os planetas retrógrados, a gente precisava olhar o mapa. Os planetas retrógrados, eles falam de dificuldades autoimpostas, que a gente mesmo cria, seja por crenças limitantes, né? Ou sei lá, teimosia, rebeldia. Bom, ela proporciona resistência física e moral, o que aqui, ó, a parte moral. Depende do que a gente constrói. No desenvolvimento do seu caráter, no aspecto afetivo, é possível obter um relacionamento longo e maduro. Alertas desta runa, da runa Teiwaz. Controle seus impulsos para não gerar desperdício de energia, tanto na ruminação mental ou consequências de atitudes apressadas. Escute mais o seu interior, evitando dar atenção a conselhos alheios, que muitas vezes podem ser prejudiciais. Não deixe o medo dominar você. A impaciência pode causar desavenças nos relacionamentos. Olha como as runas resumem a leitura. Eu vou tirar agora 3 aconselhamentos do oráculo da lua, oráculo lunar. Ó, a maioria tem a ver com a infância e não com a ancestralidade, tá vendo aqui? Porque a infância foi lá, se conectando na dor. E tem a ver com Kiron. O que é Kiron? Que é aqui o centauro na mitologia. É um padrão de personalidade. Então, o trabalho aqui é com apometria, não é ancestral, é da personalidade. É uma ferida de alma e que se repete e se reforçou na infância. Okay? Meu telefone está na descrição do vídeo, se quiser um atendimento de apometria. Ah, gente, eu também tenho o curso de apometria, também já está disponível para você aprender a ser um apômetra, trabalhar com apometria nos seus atendimentos terapêuticos. O curso de neurociência também, o curso de constelação na água. Manda um oi para mim, meu telefone está na descrição do vídeo. Aconselhamentos do tarô, da lua, do oráculo da lua, por favor. 3 aconselhamentos. Tenha compaixão pelo que fizeram com você, coração compassivo. Sincronicidade. O que é a sincronicidade? É a sincronicidade com você mesmo, com o seu eu, com a sua essência. Então, ó, a carta da sincronicidade. Para que tenha compaixão pelas pessoas que traíram, porque são pessoas muito fracas, né? A traição. E não é muito mais bonito falar, olha, tudo que a gente viveu até aqui não faz mais sentido para mim. E aí eu preciso encerrar esse ciclo e eu sinto muito. Vai doer, mas é melhor do que trair, né? Porque trair, às vezes, não dá mais para consertar. Não dá mais para religar aqueles caquinhos que você deixou no coração da outra pessoa. E quando você trabalha tudo isso dentro de você, fecha esse ciclo de traição para não atrair mais pessoas que traem ou para não trair mais as pessoas, você se conecta à fonte da abundância. Eu vou colocar aqui a abundância. Eu vou colocar a abundância financeira,
mas é abundância em todos os aspectos. Gratidão, Libra. Se eu ajudei, eu fico muito feliz. Deixe nos comentários se fez sentido. Curta, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.